episódio 2 da primeira carta aos Coríntios. Vamos começar lendo o capítulo 2. Vamos lá, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Bispo G, o apóstolo Paulo começa a discutir o seguinte tema, que é a nossa segunda questão. A sabedoria humana versus a mente de Cristo. Então ele fala aqui que a pregação, ela não pode ser pensada, ela não pode ser abstraída, enfim, entendida através da sua carne, mas através do Espírito. Então aqui Paulo está falando com Corinto, porque Corinto é uma cidade grega. Como toda cidade grega, uma forte influência da filosofia grega, dos filósofos. Falamos da divisão na aula passada, e agora nós vamos falar do pensamento grego. Porque o pensamento grego é o seguinte: você é convencido por um bom discurso e por argumentos que estão baseados em fatos. Agora nós vamos falar de uma fé, em que a fé é naquilo que não se vê. Então a filosofia dificilmente vai explicar isso pelos seus métodos. Então Paulo fala aqui que as coisas não vão ser entendidas pela carne, elas precisam ser compreendidas pelo Espírito Santo. Bispo G, o que aqui o apóstolo Paulo quer dizer com mente de Cristo? O que é essa tal mente de Cristo? A mente de Cristo é a mente do Espírito Santo de Deus, né? Então, é difícil a gente falar da mente do Espírito Santo, mas Paulo, ele tinha o quê? Um referencial, que era o referencial de Jesus Cristo que esteve aqui. E a forma que ele agia, a forma que ele fazia, tudo que ele tinha, vinha o quê? De um conteúdo espiritual, né? Por isso que a palavra espírito é a palavra pneuma, que é a palavra sopro, aquilo que enche. Então ele tinha essa característica de cheio do Espírito e manifestava aquilo que era esse ensinamento. E o apóstolo Paulo fala para nós sermos o quê? Imitadores de Cristo, imitadores dele como ele é de Cristo. Então essa similaridade de Cristo, quando se fala de mente, nada mais é do que o Espírito Santo que habita em nós. E quando nós recorremos a ele, e é até engraçado, porque existem momentos que você tem uma tendência a fazer segundo aquilo que você gostaria. Mas é incrível que algo vem na tua mente mostrando que o caminho é outro. E esse algo nada mais é do que os ensinamentos, entre aspas, que o Espírito Santo de Deus nos coloca com essa, vamos dizer, tipologia, mente de Cristo. Bispo G, uma dúvida. Paulo fala assim, que a sabedoria de Cristo é loucura para o mundo, certo? E muitas pessoas interpretam essa loucura como uma euforia. Então fala, eu sou louco por Cristo, louco por isso, louco por aquilo. E muitas vezes precisa saber o que significa essa loucura. Né? Sem demérito a nenhum grupo que usa esse tipo de termo, não é isso que nós estamos discutindo aqui. Nós precisamos entender o que é essa loucura, porque muita gente fala assim, sou louco, sou doidão. Não é isso. Não é não. O termo loucura, pela loucura da pregação, inclusive, é o termo, é falta de senso humano. Então, quando é colocado, não é que a pessoa é pirada, faz alguma coisa desconexa. É porque ela não tem o quê? Aquilo que é a linha humana de pensamento. Ela é algo que extrapola a linha de pensamento humano, não sendo vinculada a algo que a gente pode falar assim, é uma razão humana, uma coerência. Acho que até a palavra mais seria uma insensatez. Paulo usa o mesmo termo, né? Que é o termo insensatez como loucura. É o mesmo termo que ele usa, inclusive, no grego. Ou seja, essa loucura, como é algo que para a razão humana não faz sentido, então é esse sentido da loucura. Não é que a pessoa ficou demente. Não.
Não é que a ela pessoa tem... perdeu a cabeça. O senso dela não é mais o senso humano, é algo que extrapola, que vem de Cristo, que vem do Espírito Santo de Deus. Então já não anda mais segundo aquilo que vê. Até pelo fato, é como a Bíblia fala, que o Espírito Santo perscruta as coisas mais profundas de Deus, né? E o termo, inclusive, os mistérios, né? Então, a palavra mistério, ela vem do grego mio, que é fechar a boca. Então, o que é fechar a boca? Quer dizer, não é revelado a qualquer homem. Então, as coisas de Deus que podem até dar interpretação de ser uma loucura para os homens, é a verdade de Deus escondida, oculta e revelada só àqueles que têm o Espírito de Deus. Muito bem, vamos agora à terceira questão de hoje. Vamos ler o capítulo 4. Vamos lá, primeira carta aos Coríntios, capítulo 4. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Bispo G, vamos entrar agora num tema muito polêmico entre as linhas de pensamento evangélico. Olha isso, hein? Bom, a questão é a seguinte, aqui Paulo começa a argumentar e a se defender porque os coríntios não o reconheciam como apóstolo, ou então tinha uma visão depreciativa dele, né? Uma visão inferior do que ele realmente era. Porque ele era aquele que fundamentou a igreja e que levou o evangelho à Ásia e à Europa de forma real, sólida. Né? Então, o grande apóstolo Paulo, ele falou, olha, é um absurdo vocês não reconhecerem, né? E eu não vou ser julgado por nenhum tribunal humano, vocês podem ter certeza. Né? Quem vai me julgar é Deus. Só que aqui ele vai falar sobre um tema complicado e que muitas pessoas não compreendem e tem interpretações sobre isso, que é a filiação apostólica. Aqui vai falar deste assunto, inclusive vai usar como exemplo Timóteo. Timóteo que é meu filho amado e fiel. Então ele tem um exemplo aqui que é Timóteo, mas ele coloca como um pai. Ele fala, eu sou o pai. Explica um pouquinho pra gente, Bispo G, desse embasamento, por quê? Porque tem alguns que usam Mateus 23, olha lá, hein? Que quando Jesus está falando com os fariseus, fala assim, vocês não podem ter ninguém como pai, porque só Deus é pai. Né? E vocês colocam Moisés como guia, mas também está inadequado. Né? Então, Jesus ali coloca a situação de Abraão como pai e Moisés como guia e fala, não, só o pai é Deus. E aí falam o quê? Não, você não pode chamar ninguém de pai e não pode falar que o apóstolo ou o bispo de um outro ministério, o pastor de outro ministério, enfim, não pode ser chamado de pai. Isso estaria fora daquilo que é a visão bíblica. Mas nós vemos Paulo usando isso muito em muitas cartas. E aí, quem tem razão? A ideia é a seguinte, Dani, porque aqui a carta aos Coríntios não está falando diretamente com os judeus. Então, porque os judeus tinham uma fascinação muito grande em relação a Abraão. Isso é uma realidade, você vê na carta, no Evangelho de João 8,44, quando põe em jogo a condição de Abraão e eles aceitando a Cristo, eles rejeitam a Cristo por causa que eles chamam Abraão de pai. Então, o próprio Abraão, o próprio Jesus fala para ele, vós sois filhos do diabo, que é o vosso pai. Então, o que acontece? Eles ali preferiam a filiação de Abraão numa condição humana, que era ligada ao quê? A uma genética humana, do que a paternalidade de Deus. Agora, aqui, quando Paulo fala dessa paternidade, é uma paternidade vinda pelo Espírito. É algo diferente. Então, ninguém vai colocar Paulo, e Paulo, ele se coloca como referencial de Cristo, tudo, mas não uma característica de idolatria, porque eles idolatravam Abraão. Então, eles próprios, eles colocam, nós somos descendência de Abraão, nós nunca fomos escravos de ninguém.
duas mentiras, né? Porque eles foram escravos e foram ainda desterrados lá em Babilônia, foram escravos no Egito também. E aí, nessa, vamos dizer, condição, Jesus chega e fala, vocês são filhos do diabo. Por quê? Por causa da idolatria que eles faziam em cima de Abraão. Agora, o fato de ter alguém que gerou, porque o próprio apóstolo fala de pessoas que ele gerou em cadeia, no caso, nós vemos com Filemão que ele gerou em cadeia, em Filemão não Onésimo, que ele gerou em cadeias, a geração é uma geração espiritual. E a paternidade espiritual, ela é algo muito importante, é um vínculo espiritual, que a gente percebe, inclusive, no próprio começo da igreja. No começo da igreja, no outro século, já tem os pais apostólicos, né? Chamados pais da igreja. Isso não tem desvínculo nenhum. E aqui Paulo fala disso. Ele fala, ó, vocês podem ter muitos, aí ele usa até um termo, paidagogos, muitos ama seca, alguém que é um tutor, mas pai verdadeiramente você só tem a mim, porque eu vos gerei em Cristo. Então essa geração é uma geração espiritual, faz parte de uma visão apostólica. E obviamente aqui falando, não para alguém que é judeu, está falando para os gregos, para eles entenderem esse vínculo espiritual. Muito bem. Vamos à quarta questão da primeira carta aos Coríntios. Vamos falar sobre exclusão de membros da igreja. Eita só, olha só. Vamos lá, capítulo 5. Vamos lá, primeira carta aos Coríntios, capítulo 5. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai, e contudo andai vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, como o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Os de fora, porém, Deus o julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Bispo G, uma situação polêmica. Então havia ali em Corinto um caso de incesto, não é? Em que um homem, ele possuiu a mulher do próprio pai. Provavelmente era alguém de posição, ou alguém que tinha uma certa influência dentro da igreja, porque Paulo fica sabendo da história, né? E está realmente causando ali um mal-estar na igreja, e muitas pessoas interpretam que aquilo é normal, até porque a sociedade ali em Corinto, uma sociedade que praticava a imoralidade. Vamos falar mais sobre esse assunto na sequência. E aqui ele fala que o fermento acaba contaminando toda a massa. E ele dá uma ordem, ele fala, expulse o malfeitor, exclua da igreja. E eu te pergunto, isso está certo hoje? Se algo acontece desse porte, deve se excluir da igreja? Depende muito da situação, Dani. Aqui o que a gente percebe que era alguém que cometeu e queria continuar da mesma forma. Então a graça nos alcançou, e se existe alguém que sabe do valor da graça, é o apóstolo Paulo. Mas o que ocorre é que, pelo que indica aqui, além de possuir, pelo que a gente entende, ele queria se manter dessa forma. Então era uma manutenção de um incesto em relação ao próprio pai, quer dizer, uma coisa vergonhosa e danosa. E aqui quando ele fala em pureza, é a palavra porneia, que é uma palavra pesada mesmo. Então, o que a gente subentende é que esse aí não estava querendo se consertar, não queria mudar de atitude. Então, o que tem que tirar? Tem que tirar do meio aquele que está contaminado. Então ele tira, e é engraçado que ele fala assim, que a carne seja entregue para Satanás, para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no último dia. Então nós percebemos aqui algo que ele deixa também, doutrinariamente, é que mesmo a pessoa cometendo torpeza, quer continuar pecando insistentemente, anda no nosso meio, ela pode não perder, porque a salvação se perde, que é graça, mas o corpo vai ser destruído.
Então nós temos Olha. que entender isso de forma clara. Satanás se habilita e nessa questão. Imagine Paulo entregando para Satanás, quer dizer, você não quer, então você está sem cobertura espiritual. Quantas pessoas não entendem o que é cobertura espiritual? Profanam, se rebelam, continuam do mesmo sentimento e até rejeitam a cobertura espiritual. E tem que ver o que acontece, olha o que acontece. Seria um tipo de uma excomunhão. O termo seria ser tirado da comunhão. Então ele está tirando da comunhão. Mas aqui não está levando para uma condenação eterna. Vai sofrer e, obviamente, não é só na característica de punição. É que no final até se acerte. Nós vamos ver na segunda carta aos Coríntios que há uma situação em que Paulo fala que o penitente deve ser readmitido na igreja para que Satanás não leve vantagem, porque nós não ignoramos os desígnios de Satanás. Quer dizer, então Paulo naquela hora toma uma atitude severa porque ela é necessária, mas o poder da graça, na segunda carta aos Coríntios, ele fala, não, você tem que trazer de volta, ele se arrependeu, o penitente foi, vamos dizer, se arrependeu, traga de volta para a graça dar cobertura a ele. Porque o pensamento naquele momento era de preservação da igreja, do corpo. igreja. Porque pessoas inocentes, por falta de conhecimento, poderiam interpretar que aquela atitude era uma atitude normal. Cara, não, incesto, imagina, não tem problema nenhum. Vale tudo. Pois é. Era a igreja do vale tudo. E aquela pessoa que estava praticando, ela tinha consciência que ela praticava o mal. Sem dúvida. Com certeza, senão Paulo não tomaria essa atitude. Então, ele fala assim, pô, você é uma pessoa madura, você sabe que isso é um escândalo. E eu tenho que pensar agora, Paulo, né, falando, eu tenho que pensar agora naquela pessoa que está se convertendo, que não tem maturidade. E isso pode trazer destruição para a vida dela, uma grande deformação. E algo muito complicado, nós vemos um caso na Bíblia, que foi Rubem. Rubem se deitou com uma concubina, nem era a esposa dele, né, de Jacó, mas era uma concubina. E a gente vê que a palavra dele é que a glória dele não ande com a de Jacó, quer dizer, ele destituiu Rubem da cobertura espiritual e até da herança espiritual. Ele deixa de ser primogênito. Então, é uma coisa muito séria, mesmo sendo uma concubina, né? Agora, imagina no caso aqui que é a esposa do pai. Então, a coisa assim, é terrível. Gravíssimo. Foi um grande escândalo ali na igreja de Corinto que Paulo orientou a tratar dessa forma. Bom, nós vamos continuar estudando a primeira carta aos Coríntios, mas antes nós vamos dar um rápido intervalo e voltamos logo com mais Escola de Profetas. Fique ligado.
Escola de Profetas de volta, estamos falando da primeira carta aos Coríntios, é a segunda aula. Vamos continuar aqui com as nossas questões, né? O apóstolo Paulo esclarecendo situações difíceis ali na igreja de Corinto através desta carta. Muito bem. Bispo G, vamos falar agora sobre o tema imoralidade. Então, em duas partes, o capítulo 6 dedica-se a falar disso. Então, vamos ler o versículo 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Bispo G, nós falamos sobre Corinto, que era uma cidade na época muito importante da província da Caia, que ficava na Grécia, uma província romana, e era uma cidade conhecida pelo culto a Afrodite. Nós vimos na aula passada o mapa de Corinto, e fora ali do centro tinha a Acrópole. A Acrópole era uma região alta, normalmente, onde se concentravam vários templos, era um lugar de adoração. Bom, na Acrópole de Corinto ficava o grande templo de Afrodite. E era um templo, só por curiosidade, que tinha mais de 1000 sacerdotisas de Afrodite que eram prostitutas cultuais. Mais de 1000 naquela época de Paulo, concentradas ali. Então, qual que era o costume? Os homens iam ali, se prostituíam com essas sacerdotisas, davam o dinheiro, entregavam o dinheiro para adoração a Afrodite. Era assim que funcionava, né? E aqui Paulo vai tratar disso, porque faz parte da cultura do Coríntio, né? O Coríntio, ele convivia com a prostituição, ele convivia com aquele cenário, era normal. E uma das práticas dos gregos, que fica intensificada com os romanos, Paulo menciona que é muito polêmico, que é a prática da homossexualidade. Nós falamos na carta aos Romanos, Paulo reitera aqui, falando que no reino dos céus nem os efeminados e os sodomitas. Sodomita já seria uma condição muito pior, que o sodomita é aquele que pratica o sexo bestial, né, entre homens do mesmo sexo, ou mulheres do mesmo sexo, enfim. Bispo G, como é que nós ficamos aqui? Porque alguém pode, então, passar por uma situação de homossexualidade e falar, então, se eu estou nessa condição, nem na igreja eu vou entrar, já que eu vou para o inferno. Mas será? Será que não tem um caminho também de transformação? E aí? A realidade, Dani, quando fala que tem herança no reino de Deus, a ideia que muitos têm é que a pessoa não vai para o céu. Não é bem isso. Aqui, quando o apóstolo Paulo fala que não tem herança no reino dos céus, o reino dos céus é aqui, é agora. Então, o que acontece? A pessoa que é um efeminado e quer continuar sendo um efeminado, é um idólatra, quer continuar como idólatra, no caso, como é colocado, é um sodomita, quer andar como sodomita, é um injusto, quer continuar como injusto, não tem herança no reino de Deus, e o reino de Deus é aqui. Não é somente a expectativa de um inferno, vai para o inferno, não. É a pessoa não ter habilitação espiritual aqui. E, obviamente, a consequência por não ter habilitação aqui pode levar a uma situação de não ter a salvação. Então, há esse risco. Mas é principalmente aqui, quer dizer, é uma pessoa que não vai ter verdade no mundo espiritual, por mais que ela queira manipular a Bíblia, a palavra. Então, aqui não é a questão só de ir para o inferno ou não, é nesse tempo não ser levado em conta por Deus. Então, aqui deixa os atributos, vejam, aqui mesmo fala a respeito, olha, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então, aqui fala, inclusive, como eles foram no passado, mas se acertaram para viver essa herança. Agora, pode, como eu falei, culminar na condição de não ter herança no reino dos céus também, espiritualmente, no futuro. Se a pessoa não se acertar naquilo que ela é injusta, ela corre esse risco.
não pode usar uma passagem dessa para falar, vai para o inferno, porque não. Não, Aliás, isso não é um juízo nosso. Não. Aliás, nós não podemos usar uma palavra sequer para falar, esse cara vai para o inferno. A não ser que ele próprio tome uma atitude contra a graça e só ele Deus. E até tem muita gente que confessa o nome de Jesus, não quer dizer que vai para o céu. Com certeza. Tem muita gente que fala, mas não quer dizer que é a sua essência. E não quer dizer que é a verdade. O próprio Jesus fala, não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Então, muitos chegaram diante de mim, falando, expulsei demônio, fiz milagres no teu nome. E aí o Senhor fala, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. Então é uma questão de a pessoa não ter o conhecimento e não ter habilitação no reino de Deus. Então é o que o próprio Jesus colocou. Agora, se as pessoas não se acertarem, pode ser que isso venha acontecer. Quando a Bíblia fala do juízo final, fala que muitos são julgados por aquilo que fazem pelas obras. Mas nem ali fala se vai ou não para a condenação. É uma coisa que só Deus pode falar. Esse não vai para o inferno, esse vai. Bispo G, também, um outro ponto aqui interessante, né? Falaram assim, será que tem ex-homossexual, por exemplo, né? E aqui a Bíblia dá uma dica, porque ele fala de todas as práticas, fala de impuro, fala dos idólatras, fala dos adúlteros, dos efeminados, sodomitas, lá. E depois fala assim, tais fostes. Isso. Ou seja, deixaram de ser. A própria Bíblia e o apóstolo Paulo afirmam o quê? Que alguns coríntios na igreja deixaram de ser efeminados, outros deixaram de ser sodomitas, outros deixaram de ser adúlteros, então idólatras, é possível, idólatras, roubadores, bêbados e assim por diante. Então é possível? Sim. Sim, sem dúvida. Sim, pela fé, lavado. Aí ele coloca uma palavra assim que abrange todos, né? Que é a palavra injustos, que é a palavra ádicos. Então são aqueles que andam na prática. O ádicos é o que anda na prática da malignidade. Agora vamos dar um caso. O cara é um ladrão, um roubador. E aí, de repente, ele cai, tem uma queda e rouba de novo. Vai para o inferno? Não, se ele se arrepender, buscar Jesus Cristo em sinceridade, o sangue do Cordeiro purifica. Assim como os idólatras, assim como os afeminados, assim como os sodomitas, teve uma queda, se arrependeu de coração, é lavado com o sangue do Cordeiro. Agora, há o risco do quê? O problema é a iniquidade. A iniquidade é o grande problema. Quando a pessoa ela entra no ciclo do pecado... o ádicos, é o que pratica. Perde a sensibilidade do arrependimento. Isso. E aí ela vai se afastando de Deus até ponto de negá-lo. Aí é uma outra situação. Então, por isso que o arrependimento e o perdão genuíno é tão importante, para quebrar um laço, para que ele não continue, porque senão a pessoa continua pecando. Pode, porque tem o domínio de demônios, né? A partir do momento que você se coloca numa prática do pecado, você se coloca embaixo da influência de demônios. E aí, que são dominadores, né? Kyrios, dominadores que se assenhoreiam da pessoa. E aí ela perde até a liberdade. O vício é isso. O vício não é alguma coisa que as pessoas interpretam como algo só na alma e no corpo. Ele é no espírito, porque existem espíritos de vício. Bom, como os coríntios nós falamos já eram promíscuos, vamos ver o que o apóstolo Paulo fala sobre sexo fora do casamento no mesmo capítulo. Continuando, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Bispo G, o que significa este versículo? Que qualquer outro pecado é fora do corpo, tem danos fora do corpo. Agora, aquele que pratica prostituição, sexo fora do casamento, coisa do gênero, peca contra o próprio corpo. O que significa isso?
O que nós estávamos até comentando. Existem pecados que é a atitude do homem, é a alma, é o vício, sei lá, qualquer coisa que a gente possa falar. Mas existem pecados que é profanação. Que ela entra num lado, por exemplo, que não é só uma questão, vamos dizer, de corpo e de alma. Ela entra na questão espiritual. O adultério é um marcante e outros, prostituição. Por quê? Porque o elo vamos dizer, o contato íntimo, ele é um contato espiritual. Tanto que a Bíblia fala que quem se une a uma prostituta é uma prostituta com ela. Por quê? No momento em que a pessoa está se unindo sexualmente com essa prostituta, ele está o quê? Fazendo o quê? Como que um contato espiritual com os demônios, as pombagiras, as entidades que estão sobre a vida daquela mulher. Então ele está se contaminando. Então, a lei de contaminação do Antigo Testamento, ela é uma verdade espiritual. Ela era tida como uma contaminação mais voltada para a carne, mas quando vem para o Novo Testamento, que há, vamos dizer assim, um descortinar do mundo espiritual, a contaminação do Antigo Testamento continua, mas ela agora é em espírito. Então, o pecado do contato íntimo, dos pecados sexuais, eles são de um contingente espiritual muito forte, porque é um elo muito forte de ligação e, obviamente, tem a influência de demônios também. Então, é como que uma idolatria. Muita polêmica no fato de muitas igrejas, inclusive a nossa, ministra sobre guardar o sexo para apenas o casamento, depois do casamento, né? E aqui Paulo dá uma dica sobre isso. Ele fala, então, será que Paulo está querendo dizer que espiritualmente a pessoa que se une a outra sexualmente, sem a cobertura de um compromisso, de uma aliança como o casamento, eles estão sendo um para o outro prostitutos? Sem dúvida nenhuma, habilitando demônios e, obviamente, aonde não tem a cobertura de Deus, os demônios entram. Então a gente vê muitos namoros que não são bem sucedidos porque começam na carne, ainda que ambos eram pessoas boas, são servos de Deus, mas deixou entrar nessa área, há um domínio de demônios. Dali para frente é que a gente vê a destruição. Ou, se ela não for momentânea, já no período de namoro, de noivado, ela pode se transportar para o casamento, porque depois, quando faz a aliança do casamento, ele está fazendo uma aliança com o casamento, mas tinha uma aliança carnal com demônios, espiritualmente falando. E esse vínculo vai para o casamento também. Olha. E aí a gente vê homens, por exemplo, que tem uma atração louca pela mulher, né, pela sua namorada, depois que casa, perde a atração por ela e tem por outras mulheres. Porque aquela atração era uma atração na carne e, obviamente, enxertada ali, né, envolvida, tentada por demônios. E depois que casa, que está embaixo de aliança, entre aspas, aquele desejo tão forte desaparece. Nós temos um exemplo desse desejo forte no caso de um filho de Davi, que ele fica doente pela irmã, não uma irmã da mesma mãe, mas uma irmã por parte de Davi, o mesmo pai. E ele fica com uma atração sexual por ela louca, ele fica até doente. Depois que ele tem um contato íntimo com ela, aí ele perde a atração por ela e ao contrário, ele fica com ojeriza, ele fica com um repúdio. Né? Até a humilha e fica com o repúdio dela. O que acontece? Uma hora tinha um desejo de ficar doente. Depois disso não quer mais saber. Demônio, pombagira, entidades malignas que se habilitavam por não haver cobertura através do sexo ilícito antes do casamento. No caso aí, Amnon acabou morrendo pelo irmão, né? Então, imagine, né? O próprio Absalão e depois ainda Absalão também. Olha o que desencadeou uma aventura sexual. Né? Um grande rebento ali na família. Aliás, que começou com Davi, né? Porque começou com Davi, a verdade Davi é também essa. tinha se aventurado, né? O que foi o Davi? Davi foi o adultério. Então, estamos embaixo do regime da lei. Deus perdoa, mas não nos tem por inocente. Então, aquilo que foi falado, porque foi liberada uma palavra profética, que o que não seria apartado da casa de Davi seria o quê? A espada e, obviamente, aquilo que ele fez, que foi adultério, um pecado, vamos dizer assim, sexual. E ele se propaga.
atinge Amon, né, esse que tem um desejo louco pela irmã, que comete ali um pecado de incesto, e depois, mais para frente, Absalão se deita com as concubinas do próprio pai, aí a morte, né, Absalão mata o irmão, e assim por diante a gente vê as duas coisas que profeticamente estavam liberadas e que infelizmente aconteceram. Por fim, Bispo G, falando sobre idolatria, o capítulo 8 de Coríntios, Paulo fala para não comer comida sacrificada a ídolos, e que ele diz ainda assim, e por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne. Isso é um exagero, não é? Ou não? Não, não é um exagero. Precisa ver o que é esse irmão. É alguém da igreja? É alguém importante pelo qual você pode dar um bom testemunho? Então, ele tinha liberdade, o apóstolo Paulo tinha liberdade, ele fala, se eu quiser eu como a carne. Por exemplo, se tiver, nós temos a liberdade em espírito de chegar a ter um frango de macumba, está vivo, vou matar, depenar e comer? Comeríamos, receberíamos em ação de graça, e pode ter certeza que a malignidade que está lá não viria, porque tudo que nós recebemos com ações de graça, agradecendo a Deus, é quebrada a consagração. E ainda ele fala, comei de tudo que se vende no mercado sem qualquer motivo de consciência. Porém, quando alguém me vê, eu, Bispo G, comendo um frango de macumba, o que aquela pessoa vai achar? Bispo G caiu na fé, ou eu posso comer também. E de repente não tem habilitação e não tem consciência espiritual que eu tenho, e ela ao comer o frango de macumba fica contaminada pela obra maligna que está por trás. E aí por duas coisas, pela consciência dele, eu sou culpado, e também pela malignidade que está sobre a vida dele. Então eu com consciência não vou comer essa carne de macumba, para não escandalizar meu irmão. E outra, o apóstolo Paulo também cita, eu não vou ser participante da mesa de ídolos. Se eu sei que aquela carne é uma carne consagrada a demônio, eu quero repudiar, rejeitar. Não quero, eu posso ter até liberdade de comer, mas não quero ser participante com demônios. Vamos fazer assim, Bispo G. Na próxima aula nós vamos continuar deste assunto, porque eu acho que, por exemplo, a cerveja entra muito bem como exemplo a ser discutido nesse assunto. E aí, pode ou não pode beber, não é? Vamos ver, né? Vamos deixar para a próxima aula, né? Vamos deixar para a próxima aula. Vamos revisar a aula de hoje, muito, muito bacana. Na aula de hoje estudamos os primeiros capítulos da Carta aos Coríntios, sobre os seguintes assuntos. Quanto à sabedoria humana, o Evangelho não é pautado em filosofias, mas em manifestação do Espírito Santo, que nos dá a mente de Cristo. Quanto à filiação apostólica, Paulo defendeu seu apostolado, firmando que muitos mestres podiam exigir em Corinto, mas ele gerou todos os que existiam ali. Quanto à exclusão de membros, vimos Paulo defendendo a rejeição de pessoas de destaque que praticaram pecado conscientemente e continuam como mau exemplo. Quanto às imoralidades, o apóstolo condenou todas as práticas promíscuas dos coríntios, principalmente aqueles que adoravam Afrodite, como prostituição e homossexualidade. Paulo ainda comentou que a prática da prostituição e sexo fora do casamento é um pecado que afeta diretamente o corpo e esvazia a pessoa do Espírito Santo. Quanto à idolatria, Paulo afirmou que não devemos, em hipótese alguma, ter ídolos e comer coisas consagradas conscientemente à idolatria ou à feitiçaria. Até a próxima aula.